Olá, eu sou Rafaela Martins, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, eu amo a palavra de Deus, é isso que eu faço aqui nesse canal. Estou sempre compartilhando uma palavra, uma reflexão, uma mensagem que possa falar ao seu coração. Sou esposa, sou mãe de três crianças lindas e gosto de escrever também. Então, vamos juntos meditar no Evangelho, nessa boa notícia que Deus deixou registrado para a gente na Bíblia. Amém? Vamos juntos? Então, gente, hoje eu quero refletir com você sobre o comportamento que a fé exige. A fé tem um comportamento? A fé tem uma atitude? Ou você imagina a fé apenas como um sentimento, como uma sensação, uma impressão? Na verdade, a fé não sente, gente. A fé sabe. A fé acredita. A fé crê. E porque ela crê e ela acredita, ela se move. Uma pessoa que tem fé em Deus, uma pessoa que tem fé em Jesus, ela vai se mover em direção ao que ela acredita. Ela vai ter uma atitude, ela vai ter um comportamento. E eu quero provar isso para você aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 18, que conta a história da cura da mulher que tinha um fluxo de sangue, mas também conta a história de uma menina, a filha de um dos principais chefes da sinagoga, chamado Jairo, que foi curada. Agora, como é que isso aconteceu? De que forma essas pessoas alcançaram de Deus aquilo que precisavam? É isso que a gente vai descobrir. Diz assim: dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua veste. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. É uma história curta. Mateus é um dos evangelistas que mais consegue reduzir e ser mais objetivo. Se você for para o evangelho de Marcos e para o evangelho de Lucas, essa história é narrada com mais detalhes. Mas eu quero me ater aqui ao comportamento de Jairo e da mulher. Jairo é um dos principais chefes da sinagoga, mas Jairo também é pai. E a primeira coisa que a gente aprende com Jairo é que no nosso trabalho, nos nossos projetos, muitas vezes nós somos substituíveis. Provavelmente, se você faltasse ao trabalho, se você precisasse ausentar das suas tarefas diárias, vai ter alguém lá para fazer no seu lugar. Agora, paternidade não. Paternidade é algo que realmente você precisa exercer. Então, Jairo me mostra o quanto que a família precisa ser a prioridade. Do que adianta ele ser o principal da sinagoga se ele não tiver a família dele, se ele não tiver a sua única filha? A Bíblia fala que era a única filha de Jairo. Então, primeira coisa que a gente precisa aprender nessa lição: o que tem valor para a nossa vida? São os nossos lugares? São as nossas posições? Aquilo que a gente conquistou? São os nossos títulos? Ou verdadeiramente é a vida que Deus confiou para nós? É aquilo que tem realmente valor? Não que a sua profissão, que as suas conquistas não tenham valor, mas em uma escala de prioridade. Onde está cada coisa? Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 7, ele diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Paulo era um homem muito inteligente, um homem dotado de tantos títulos, de tantos acessos devido à sua relevância, mas ele reputa tudo isso como perda, porque ele ganhou a salvação. E Jairo tem um comportamento diante de Jesus que deve ser o nosso comportamento. A Bíblia fala que Jairo o adora. Jairo se prostra em adoração.
Então, a forma como Jairo se chega a Jesus diz muito desse retorno que ele tem de Jesus, porque Jesus, no mesmo momento, Jesus se dispõe a ir na casa de Jairo. Sendo que enquanto Jairo e Jesus está caminhando em direção à sua casa, em direção à menina, a filha desse chefe da sinagoga, uma mulher fraca, gente, porque ela estava perdendo sangue há 12 anos. Uma mulher que, como diz a palavra, da sua fraqueza tirou força. Ela toca na orla de Jesus. E ela imediatamente, como vocês puderam ouvir, ela foi curada daquele mal. Agora, entenda comigo. A Bíblia fala que tinha uma multidão apertando Jesus, tanto que Jesus pergunta quem me tocou. E os discípulos falam, mestre, como você pergunta quem te tocou? A multidão te aperta, ou seja, todo mundo está te tocando. E Jesus fala assim, não, porque de mim saiu virtude. E isso me mostra o comportamento dessa mulher. Um comportamento de alguém que rompeu aquela multidão e se esforçou e teve uma fé que se ela apenas tocasse no seu vestido, ela seria curada. Olha o tamanho da fé dessa mulher. Então nós temos, tanto em Jairo quanto na mulher do fluxo de sangue, o que nós chamamos hoje de comportamento. Agora, Jesus permanece o mesmo. Jesus curou a filha de Jairo e Jesus liberou virtude para a mulher que estava doente. Agora, ambos tiveram comportamento. Então, eu quero trazer essa reflexão para que a gente possa caminhar entendendo que nós precisamos muitas vezes primeiro mudar o nosso comportamento. A própria Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Nós precisamos exercer a nossa fé com atitudes. Nós precisamos nos mover em direção àquilo que a gente acredita. Como não lembrar de Zaqueu? Zaqueu, ele subiu numa figueira brava, mesmo sendo de pequena estatura, porque ele queria ver Jesus. Como não lembrar da viúva que foi correndo em direção ao profeta e relatou ali a história do seu marido? Olha, meu marido era seu servo, ele está morto, mas ele te serviu. E agora eu estou com os meus 2 filhos lá, prontos para serem levados como escravos. Aquela mulher não ficou dentro de casa, esperando uma solução cair, mas ela foi de encontro. E posso te falar uma coisa? Quando a gente quer, a gente busca. E nesse caminho de busca não há desculpas. E como é importante nós entendermos isso. Aprender pela palavra que a fé não sente, a fé sabe, porque ela sabe, ela acredita. E porque você acredita e porque você crê, você se move em direção àquilo que você quer. Então eu quero nesse vídeo trazer essa reflexão. Qual tem sido o seu comportamento? Frente ao que você está vivendo. Qual tem sido a sua postura? Neemias foi um homem que chorou quando teve a notícia de Jerusalém. A Bíblia fala que ele chorou por dias, que ele orou, que ele jejuou, mas tem uma hora que Neemias se levanta e toma uma atitude. Deixa eu falar para você, você pode chorar. Na verdade, você deve chorar. Nós devemos viver os nossos sentimentos. Até porque as nossas emoções foram criadas por Deus. Porque Ele sabia que a gente ia precisar de lágrima para jorrar. Ele sabia que a gente ia precisar de colo, de aconchego, de acolhimento nos momentos difíceis da vida. Mas esse mesmo Deus que nos deu todas essas possibilidades de aplacar o sofrimento, de sentir a dor, também é o Deus que nos deu ousadia, confiança, fé. A fé é um dom gratuito de Deus. A fé vem de Deus. Foi Ele que deu, é Deus que deposita a fé no seu coração. E o que você está fazendo com essa fé? Qual é o seu comportamento? Você precisa se levantar. Você precisa ir rumo ao que você crê. Você precisa sim colocar uma roupa, pentear o seu cabelo, melhorar a sua autoestima e ir correr atrás dos seus objetivos. Você precisa buscar a presença de Deus como Ana. Ana, que estava ali naquele sofrimento, não tinha filhos.
era estigmatizada por Penina, que competia com ela sem necessidade, né? Porque Ana não tinha filhos e mesmo assim Penina fazia aquela mulher sofrer, mas ela se levantou. Ana se levantou e eu e você temos que nos levantar nessa situação. Se levante, vá à igreja. Se levante, vai ao culto, vai ouvir uma palavra. Vai buscar uma oportunidade, vai conversar com alguém, vai tomar um conselho. Volte a estudar, volte a crer no que Deus falou com você. Não se renda diante das impossibilidades, mas faça como o salmista. Eleva os seus olhos para os montes, eleva os seus olhos para o céu, porque é de lá que vem o teu socorro. Eu quero deixar essa palavra para você, essa reflexão. Mude o seu comportamento. Que a sua fé não seja apenas em palavras, mas que a sua fé também se estabeleça em obras. Posso orar por você? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela sua palavra. Palavra que é fiel e digna de toda aceitação. Senhor, como nós aprendemos com os teus ensinos, com as sagradas escrituras. Deus, nesse dia eu quero te pedir, aumenta a fé dos teus filhos. Aumenta a nossa fé, de modo que o nosso comportamento mude frente às adversidades da vida. De modo que a gente não perca a esperança, o ânimo, mas que da nossa fraqueza, como a mulher do fluxo de sangue, a gente encontre força. Força para acessar, para tocar e para receber a virtude que precisamos na jornada. Senhor, que como Jairo, a gente se prostre em adoração. Nós queremos te adorar. Nós queremos te reverenciar. Deus, nós queremos dizer que tu és o nosso Deus. E nós queremos te fazer o convite. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa. Entra na nossa casa e faz morada, meu Senhor. Oh, Espírito Santo, que a nossa fé não seja um sentimento, mas que a nossa fé seja um comportamento. E que a gente possa viver por fé e não por vista. Essa é a minha oração. Esse é o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe com alguém. Vamos juntos reverberar o Evangelho, que é a boa notícia de Deus pra gente. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.